Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 12ª sessão ordinária para o ano de 2025. Gostaria de saudar aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, funcionários da casa e também ao presidente da ACI, que está aqui no plenário, no auditório, aliás, no plenário, no auditório assistindo à sessão. Então, e ao público que está assistindo através da internet pelo Facebook. E dando sequência, eu solicito ao diretor Henrique para que faça a leitura do resumo da ata da 10ª sessão ordinária. 11ª sessão ordinária. Aos 14 dias do mês de julho do ano de 2025, realizou-se com início às 19h08, no plenário Alfeu José Seibel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 11ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Dalto Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras, conforme registra o livro de presenças. Abertos os trabalhos, em atenção ao ofício número 007 de 2025, oriundo do Escritório Municipal da Emater RS, nos termos do artigo 175 do Regimento Interno, fez uso da tribuna popular o senhor Antônio Jung, na qualidade de representante da referida entidade, o qual discorreu sobre o programa Terra Forte, programa de recuperação socioprodutiva e ambiental e incremento da resiliência climática da agricultura familiar. Em seguida, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, que, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Em atenção à ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias: projeto de resolução número 02, de 9 de julho de 2025, dispõe sobre a concessão de uniformes de trabalho para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, e proposição de iniciativa do vereador Dalto Luiz Bastos, protocolada sob o número 42/2025, requerendo o envio de moção de congratulações à Emater Ascar pelos 70 anos de atuação no estado do Rio Grande do Sul e 44 anos de serviços prestados em Campina das Missões. Ambas matérias foram aprovadas por 8 votos, sendo que, com relação à proposição, registra-se que a mesma contabilizou o endosso das bancadas dos partidos do PL, PT e MDB. Esgotada a pauta, às 20h19, o senhor presidente comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19h do dia 28 de julho vindouro, e encerrou os trabalhos. Vereador Douglas Gabriel Pitt, primeiro secretário, e vereador Dalto Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por 8 votos. Prosseguindo, solicito ao secretário, vereador Douglas, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 12ª sessão ordinária, 28 de julho de 2025. Projetos de lei Poder Executivo. Projeto de lei número 32, de 27 de maio de 2025, dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Projeto de lei número 36, de 9 de julho de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílio à Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária, Rádio Comunitária Atitude FM, e da outras providências. Requerimentos. Proposição de iniciativa da vereadora Marta Pis Volkmer, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proposição de iniciativa da vereadora Raquel Dresch, da bancada do Partido Liberal. Gabinete da Presidência na Câmara Municipal de Campina das Missões, em 25 de julho de 2025, assinado pelo vereador Dalto Luiz Bastos, presidente. Prosseguindo, solicito ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas e dos projetos de lei recebidos.
Correspondências recebidas. Requerimento proveniente do vereador Ademir Afonso Grunitzky, solicitando afastamento das funções de vereador por um mês, a contar de 1º de agosto de 2025, para permitir a ocupação de um suplente de seu partido. E-mail da Câmara dos Deputados informando acerca dos recursos do Orçamento da União pagos, bem como as transferências constitucionais efetivadas ao município de Campina das Missões, atinentes ao mês de junho do ano de 2025, bem como a totalidade desses recursos do período de janeiro a junho do corrente ano. Projeto de Lei número 37, de 24 de julho de 2025. Altera disposições da Lei Municipal número 3.385 de 2024 e da outras providências. Artigo 1º. Altera os padrões de vencimento do cargo de auxiliar de saúde bucal, previstos no artigo 3º da Lei Municipal número 3.385 de 11 de junho de 2025, que passarão a viger sob o seguinte texto legal. Denominação da categoria funcional, auxiliar de saúde bucal, número de cargos, 2, padrão 4. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais dispositivos legais da Lei Municipal número 3.385 de 11 de junho de 2024. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões, assinado então pelo Prefeito Municipal Carlos Juste. Esse projeto fica baixado na Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de Lei número 38, de 2025, de 24 de julho de 2025. Autoriza o município de Campina das Missões a receber área em doação e da outras providências. Artigo 1º. Fica o município de Campina das Missões autorizado a receber doação a área de 2.093,79 metros quadrados, registrada na matrícula número 2702 do CRI de Campina das Missões, para posterior destinação em ruas da cidade. Artigo 2º. As definições da área são as estipuladas no Certidão número 38 de 2025, expedida pelo setor de engenharia do município de Campina das Missões, anexo integrante desta lei. Artigo 3º. Todas as obrigações e débitos referentes à área dos imóveis mencionados no artigo 1º desta lei serão de responsabilidade da donatária a partir da edição da presente lei. Artigo 4º. As despesas da escritura e registro serão pagas pela donatária. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de publicação. Esse projeto fica baixado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de Lei número 39, de 24 de julho de 2025. Altera disposições da Lei Municipal número 2526 de 2011 e da outras providências. Artigo 1º. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 2526 de 2011, que passará a viger sob o seguinte texto legal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder anualmente auxílios e subvenções a entidades do município mediante celebração de convênios, na forma do artigo 184 da Lei Federal número 14.133 de 2021, e nos termos estabelecidos pela presente lei. Artigo 2º. Altera os artigos 3º, 4º e 5º da Lei Municipal número 2526 de 2011, que passarão a viger sob o seguinte texto legal. Artigo 3º. As entidades interessadas nos benefícios desta lei solicitarão seu cadastramento no município até o dia 30 de setembro de cada ano,
fazendo prova dos requisitos estabelecidos no artigo anterior e apresentando o plano de trabalho e de aplicação na forma estabelecida, artigo 184 da Lei Federal número 14.133 de 2021. Artigo 4º, para fins de seleção das entidades interessadas, o Poder Executivo apreciará os pedidos apresentados em até 30 dias após protocolado, considerando primordialmente o interesse público no trabalho desenvolvido pelas entidades. Artigo 5º. Fica estipulado como teto dos valores, pleiteando o montante de R$12.000. Artigo 3º. Altera o artigo 9º da Lei Municipal número 2.526 de 2011, que passará a viger sob o seguinte texto legal. Artigo 9º. As entidades beneficiadas com a concessão de auxílios e subvenções deverão prestar contas ao município em até 30 dias após a execução do convênio, devendo apresentar a seguinte documentação. 1. Declaração expressa de que a importância recebida foi aplicada na consecução dos fins a que se destinava, por meio demonstrativo de movimentação bancária, ficando vedados os pagamentos sem a efetivação comprovação. 2. Declaração de que o Conselho Fiscal da entidade beneficiada aprovou a aplicação do benefício recebido. 3. Relação discriminada de aplicação do benefício recebido, indicando a data, o valor, o nome do credor e o histórico da despesa, com os respectivos recibos prestadores de serviço e as respectivas notas fiscais das aquisições dos produtos. 4. Demonstração fotográfica evidenciando o antes e depois das obras realizadas, bem como das melhorias realizadas. 5. Na hipótese de existência de saldo disponível, indicação expressa de seu valor e do estabelecimento de crédito em que o mesmo se encontra depositado. Parágrafo único. No caso da hipótese do inciso 5 desse artigo, deverá a entidade, dentro do prazo de 30 dias, recolher o saldo aos cofres da municipalidade. Artigo 4º. Permanecem inalterados os demais dispositivos legais da Lei Municipal número 2.526 de 2011. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Esse projeto fica baixado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de Lei número 40, de 24 de julho de 2025. Concede gratificação de produtividade por desempenho aos servidores titulares do cargo de auxiliar de mecânico, auxiliar de serviços gerais, operário, pedreiro e pintor, lotados na Secretaria de Obras e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a gratificação de produtividade por desempenho aos servidores municipais titulares do cargo efetivo e contratos temporários e emergenciais de auxiliar de mecânico, auxiliar de serviços gerais, operário, pedreiro e pintor, que estiverem lotados na Secretaria Municipal de Obras, obedecidas as condições e requisitos desta lei. Parágrafo único. A gratificação de produtividade por desempenho tem como finalidade aferir e estimular a produtividade dos servidores municipais, bem como a conservação do patrimônio público, mediante produção mensal comprovada através de relatório nos termos dessa lei. Artigo 2º. Fará jus à gratificação de produtividade por desempenho, que será paga mensalmente aos servidores que, cumulativamente, preencherem os seguintes requisitos. 1. Exercício efetivo das atividades próprias do cargo, sem desvio ou nomeação para cargo comissionado ou função gratificada. 2. Assiduidade integral, sem afastamentos de qualquer natureza,
ressalvadas aquelas previstas no regime jurídico dos servidores municipais, devendo ser comprovado o comparecimento do servidor ao trabalho e para as funções do cargo ou função durante todos os dias do expediente. 3. Exercício das atividades em conformidade com as normas regulamentares do serviço e com as ordens superiores recebidas. 4. Não ser penalizado por falta disciplinar no mês de competência, incluída a penalidade de advertência. Parágrafo único. O cumprimento das condições fixadas nos incisos do caput deste artigo será atestado expressamente pelo superior hierárquico do servidor, mensalmente, cujo documento será registrado em arquivo próprio. Artigo 3º. Fica instituído o adicional por produtividade nos seguintes valores. 1. R$ 4,00 por hora efetivamente trabalhado. Artigo 4º. A verificação do número de horas devidas será apurada através de planilhas, controle de jornada de trabalho pelos chefes imediatos ou qualquer outro meio de monitoramento adotado pela administração. Parágrafo único. Para validação será necessária a assinatura do servidor e do secretário de obras ou pessoa por ele designada na planilha de controle. Artigo 5º. Deve ser descontada no mês subsequente as horas que vierem a ser invalidadas por decisão administrativa ou judicial e que tenham sido considerados para cálculo de produtividade, independente de qualquer outra penalidade administrativa ou disciplinar quando 1. Indevidamente atribuídas ou nulas. 2. Decorrentes de procedimentos que não tenham sido comprovadamente realizados ou insubsistentes. 3. Decorrentes de tarefas não concluídas em prazo legal, regulamentar ou aquele estabelecido pela autoridade competente. Artigo 6º. A gratificação de produtividade por desempenho não se incorporará ao vencimento base para nenhum efeito, sendo devida proporcionalmente por ocasião de férias e da gratificação natalina. Artigo 7º. A gratificação de produtividade por desempenho não será acumulável com outras vantagens de espécie semelhantes, exceto para cumprimento de horas extras trabalhadas. Artigo 8º. Esta lei poderá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo, especialmente para suspensão dos efeitos desta lei, caso o município ultrapasse o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e por outros motivos devidamente justificados. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse projeto fica baixado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Nós temos o projeto de lei número 41, ele é bastante extenso, então se os colegas estiverem de acordo, o projeto está no site e está em mãos dos vereadores também. Se estiverem de acordo, poderemos então ler a justificativa do mesmo. Então vamos ler a justificativa, secretário. Projeto de lei número 41, de 25 de julho de 2025. Institui a política municipal de incentivo para a preservação, adoção, construção ou reformulação de imóveis que evidenciem a utilização de arquitetura alemã ou enxaimel ou russa, bem como edificações comerciais ou residenciais tombadas como patrimônio histórico-cultural. Justificativa. Apresentamos para análise e deliberação dos senhores vereadores o presente projeto de lei que dispõe sobre o repasse de incentivo financeiro para a preservação de casas com arquitetura alemã em enxaimel, arquitetura alemã em alvenaria ou arquitetura russa já existente. Para os imóveis que adotem arquitetura alemã, enxaimel
ou russa em construções novas ou reformulação de construções existentes e para a preservação de edificações comerciais ou residenciais tombadas com patrimônio histórico-cultural. Senhores vereadores, justificamos a escolha pela arquitetura alemã em Chaimel e a arquitetura russa porque somos o berço estadual da cultura russa e terra formada predominantemente por alemães. No interior do município estão mais presentes casas quase centenárias em Chaimel. Na cidade temos a casa do senhor Amado Voaden e a casa da esquina Campina, o que sinaliza um baixo índice de identidade construtiva cultural, demonstrando que precamos ao nos afastarmos de nossa história e de nossas origens. Salvo as exceções, cidades com uma identidade construtiva cultural forte possuem valor comercial muito maior, terrenos e casas mais valorizados. São muitas as frases que enaltecem a importância da preservação da cultura, das origens, o respeito aos antepassados e a tudo o que construíram. A cultura, antes de mais nada, é a base de um povo forte, resiliente, capaz de superar os mais diferentes obstáculos. Este projeto nasce justamente com esta finalidade, resgatar a importância da nossa história de colonização, ampliar a identidade construtiva em nosso município, estimular novas construções nas arquiteturas pretendidas, estimular a readequação de edificações residenciais ou comerciais e preservar as que já existem. Há vários aspectos positivos inerentes a esta lei, dentre os quais relatamos a valorização imobiliária do município, a construção de uma identidade para a cidade, o aumento da quantidade de visitantes, turistas, a melhoria na autoestima da população. Percebe que a autoestima melhorou após a vinda de espaços como a Casa Produtos da Terra, Capela Russa, revitalização do Monumento Alemão, Praça da Matriz, Rua Coberta, Rua dos Guarda-Chuvas e agora a execução da Rua Pelotas com temática alemã. Todos com uma característica em comum, que é o uso de elementos da Alemanha e Rússia. Ainda temos plena convicção de que os valores que pretendemos investir são pequenos, perto do resultado que iremos colher. Conhecemos municípios que são modelo de preservação e identidade construtiva, cultural, como Nova Petrópolis, Pomerode, 13, Tília, Santa Catarina, e são inúmeros os argumentos para seguir no mesmo caminho. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei à vossa apreciação, pugnando pela aprovação do mesmo. Esse projeto fica baixado para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Feito isso, abro espaço para comentário a respeito das correspondências e projetos lidos. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Douglas. Cumprimento o senhor presidente e demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através do Facebook da Câmara, também o Luiz Felipe, presidente da CI. Quero me manifestar hoje sobre o projeto de lei número 37, que entrou nessa casa novamente, que altera, então, o padrão de vencimento de uma categoria funcional, que é auxiliar de saúde bucal. E deixar a minha manifestação contrária sobre esse projeto, que esse projeto ele já tinha entrado nessa casa no ano de 2022, e por motivos de, naquela época, ele seria reprovado, ele foi, antes da votação, retirado da casa.
E eu tenho alguns pontos que eu gostaria de explicar o porquê que eu sou contra. Aumentar, em primeiro lugar, o padrão de uma categoria só dos servidores, sendo que é do padrão 2 para o 4. É uma situação preocupante. A gente já vem solicitando há vários anos, desde que entrei nessa casa, que seja feita uma reforma administrativa aonde todos os servidores seriam beneficiados, não só um cargo. Para vocês terem ideia, o padrão 1 hoje, para quem começa com o padrão 1, não dá um salário mínimo, 1.342. E eu sempre venho defendendo os servidores públicos e a gente defende todos os servidores. Então, isso aqui, o meu voto, do jeito que está esse projeto, em 2022 eu já votaria contra esse projeto. E se ele vai entrar para votação agora, eu vou votar contra nele novamente. Então, hoje nós temos 2 auxiliares de saúde bucal, uma concursada e uma contratada. O custo mensal, dados para o impacto financeiro para o padrão 4. Então, o total, os 2 cargos, com tudo, com os vencimentos do padrão IP, RPPS, período, as férias, elas custam R$ 8.774 mensais. Custo mensal. Agora vem outro detalhe. Esse aumento de padrão, ela levará para a aposentadoria. E todo mundo já sabemos que o nosso fundo de aposentadoria ele está bem defasado. Então, como é que fica o retroativo? Para concluir, colega, depois o senhor poderá usar o espaço de novo. Tá bem. Continua o espaço à disposição. Se mais algum vereador. Vereadora Marta. Com a palavra, a vereadora Marta. Boa noite a todos, inclusive a mesa diretora, os colegas e os colaboradores da casa e também as pessoas que nos assistem de suas casas através das redes sociais, e agradeço a presença do Felipe. Também eu sigo na linha do colega Douglas na questão de aumentar o padrão do nível 2 para o 4, sendo que isso, na minha opinião, não é ético em relação aos demais colegas, beneficiando apenas alguma posição, e também pensando assim que essa pessoa não contribuíram anteriormente por esse padrão 4, por estar se for aprovado, estariam recebendo. Então, eu também sigo na linha do Douglas. Hoje já a minha posição seria contrária a essa situação. Continua a palavra à disposição. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Claudemar. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, colaboradores da casa, seu Luiz Felipe Kunz, presidente da CI. Cumprimentar também todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu, de antemão, já afirmo aqui com todas as letras de que o meu voto é favorável. Primeiramente, lá em 2022, a não aceitação por parte de alguns não obedeceu critérios técnicos. Ela não obedeceu critérios técnicos. Ela foi mais por motivos políticos e alguns quesinhos pessoais do que por qualquer questão técnica. Lembrando que são 2 pessoas e a reforma administrativa ela já está em estudo. E o impacto financeiro para 2 pessoas é extremamente baixo.
Sem contar que tem outra, né? Vamos fazer uma analogia em relação à questão do tempo que nós vivemos num passado bem recente, né? Nós vimos aí cada operação que aconteceu nesse meio administrativo aí que foi, né, de últimas aberrações, né? Nós tivemos aí pessoas que entraram como concursadas, que logo nos primeiros dias, né, por incrível que pareça, colocaram atestado. Alguns dias antes do período de aposentadoria, simplesmente voltaram para as atividades para se aposentar. Mas eu não vi manifestação contrária. Isso para mim é uma operação. Isso para mim, colega Marta, é faltar com respeito com os colegas. Pegamos uma situação. O trabalhador vai estar contribuindo mensalmente com determinado percentual, conforme a sua categoria. E aí no final do mês simplesmente vai, aliás no final do período, lá simplesmente vai se aposentar, mas por vezes sem sequer trabalhar. E aí está o Pedro, está o Paulo, está o João, está a Joana, todas aquelas pessoas no seu dia a dia, abaixo de sol, abaixo de chuva, abaixo de frio, estão ali na execução de suas atividades em nível de excelência, dando o seu máximo para produzir, enquanto que alguns têm regalias. Se a casa fizer e tiver um mínimo de discernimento, com toda certeza o projeto vai andar e vai ser aprovado. Seria isso. Continua a palavra à disposição. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Senhor presidente, então, seguindo a linha dos colegas para falar sobre os projetos, eu quero falar sobre o projeto 37 e sobre o projeto 40, né, que é os dois projetos aí que mexem em valores quando se fala em funcionários. Senhor presidente, o que eu trago aqui hoje, colegas funcionários, colegas vereadores e vereadoras, o que eu trago aqui talvez seja um primeiro passo. E eu sempre sou a favor do servidor, tanto no projeto 37 como no projeto 40, o que é melhor para o servidor. E aí essa questão, que eu respeito sempre a opinião de todo mundo, a questão dos demais servidores, aí já não cabe a nós, o projeto tem que vir do Executivo. E se vier um projeto do Executivo mudando o padrão dos outros também, o Luciano sempre vai ser a favor. Quem tem padrão 1 hoje, ou padrão 2, se vier um projeto para alterar deles também, desde que seja feito, claro, o impacto, né, que nem o vereador Douglas falou ali já de antemão, né, o vereador Claudemar acabou comentando também sobre a questão do impacto, eu sempre vou votar a favor. No mesmo quesito que entra o projeto 40 ali, que é, né, pela lei de produtividade, gratificação, então, nesse mesmo quesito, né, se vier para os outros setores, o Luciano também vai ser a favor. Então, pelo bem do funcionário, que é para o melhor do funcionário, o Luciano nunca vai votar contra. E isso deixo claro hoje e nos futuros projetos que possam vir. Seria isso. Continua a palavra à disposição. Em relação a dizer que foi administrações anteriores, não cabe aqui a gente discutir, porque é o projeto número 37, e se houve contradições na época, deveria ser questionado, ou investigado, ou talvez até falado que nessa casa, ou sei lá, também eram... não estive aqui, mas no que eu quis dizer aqui, essa questão, eu também não sou contra o funcionalismo, mas da maneira como vem sendo apresentado, apenas tirar, beneficiando uma ou outra pessoa, no sentido que os demais colegas não entram na mesma situação dessas outras colegas, ou como está sendo mencionado ali nesses cargos do padrão 2 para o 4. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar? Não? Ninguém mais? Não, só para concluir sobre a questão aí de comparação, Marta, as nossas decisões, elas constroem uma história. E as decisões tomadas na época fazem parte da nossa história. Então, nós hoje associarmos ao projeto 37 com projetos de administrações e anos anteriores, é inevitável a comparação.
É inevitável a comparação, porque alguns dias atrás aqui passou, né, uma solicitação de informações em relação à questão aí dos cargos de comissão, FGs e outros, para se comparar. O que é totalmente natural. Nós estamos aí, tu vai precisar ter algum tipo de indicador. E essas questões, essas aberrações que aconteceram nos anos anteriores, nas administrações anteriores, servem como indicador. E ali que nós fizemos as nossas comparações. As nossas decisões, o que nós construímos, os nossos votos fazem parte da construção da comunidade. E eu volto a ressaltar a questão da importância da manutenção e de valorização dos cargos. Lembrando que a reforma administrativa, ela está em estudo, lembrando, bastante importante, Luciano, para o seu posicionamento, né? E que a reforma administrativa ela já está em estudo, mas nós temos algumas questões pontuais que precisam ser ajustadas o quanto antes. Logicamente, todos os servidores serão valorizados no seu devido tempo, né? Isso aí com toda certeza. Isso é isso. Já passa a palavra ao vereador Douglas. Que bom, colega Claudemar, que a gente já vem falando então da reforma administrativa, que ela está sendo estudada. Agora. Com a palavra, senhor presidente. Que bom, colega vereador Claudemar, que a gente ficou sabendo então que a reforma administrativa está sendo estudada. Isso é um grande passo. Eu sempre falo e falei em outras oportunidades aqui nessa casa, quando eu fiz o concurso público e fui nomeado no ano de 2015, eu entrei na prefeitura sabendo quanto eu ia ganhar por mês. Eu entrei lá sabendo que eu ia ganhar tanto por mês. E o que se fala muito é do fundo. O fundo da aposentadoria hoje é preocupante. Fundo da aposentadoria é preocupante. Como é que vai ficar o fundo da aposentadoria retroativo sobre esse aumento que eles vão ganhar? Aí fica a pergunta também, né? Que daqui uns dias está pintando aí um projeto de lei aí do fundo da aposentadoria, que é preocupante. E eu sempre fui de posição, e a minha posição ela é contrária a esse projeto. Indiferente de partido político ou não, a posição ela é minha e não é do partido, e eu contrário a esse projeto. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Claudemar, pela terceira e última vez. O líder de bancada, né, presidente? Temos essa regalia aí. Né? Douglas, lembrando uma questão interessantíssima, tá? Hoje a preocupação com o fundo de aposentadoria é importantíssimo. Né? Nós vamos chegar um momento que nós vamos precisar. Só que nós temos que lembrar também que prefeitos anteriores, por muito tempo, não cobraram. Por muito tempo, o fundo de aposentadoria simplesmente foi deixado de lado. Então, hoje, simplesmente precisa ser feito um malabarismo, né, financeiro para deixar tudo ajustado. Mas aí entra a questão, Douglas, a preocupação é válida, né, tanto para servidores aí que são de seletistas, para quem é estatutário, enfim, para todas as situações. As pessoas do INSS também hoje precisam ter preocupação, porque o colapso ele não está longe. Aqui o município ainda está conseguindo fazer o seu ajuste aí, para tentar caminhar bem, mas a reforma administrativa, inclusive, ela vai ser fator determinante pela questão do fundo de aposentadoria. Isso é isso. Só para esclarecer, são 3 espaços de 2 minutos para todos os vereadores, independente de ser ou não líder de bancada. Então já passo a palavra ao vereador Douglas. Com a palavra, senhor presidente. Só para esclarecer também um pouco, essa situação que, se eu não me engano, foi na gestão passada também, que veio esse projeto de lei, que veio para os demais colegas da Secretaria de Obras, que antes era primeiro para os motoristas e operadores da Secretaria de Obras, e agora então veio para os demais. Esses projetos de lei, eles para a aposentadoria, eles não somam nada. Trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganhou. Né? E isso não precisava estar acontecendo também.
esses projetos de lei de produtividade, se fosse mexido nesses padrão. Mexe no padrão de todo mundo, não precisava estar nessa situação aí de mandar projeto de lei de produtividade. Seria isso, senhor presidente. Já passa a palavra ao vereador Ademir. Com a palavra, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Eu também gostaria de me manifestar, né? Eu acho que essa regra de produtividade, eu acho que ela vai cair bem aí no funcionalismo público, porque eles vão trabalhar em cima das horas trabalhadas e tem um acréscimo, né? A gente sabe como é que tem os bons e os bons pagam pelos ruins, né? E quanto a esse projeto aí do dentistas, né? Auxiliares de saúde bucal, nós, assim como em hospitais, nós estamos perdendo bons e muitos profissionais por desvalorização desses profissionais. E eu também quero dizer que sou a favor desse projeto, que são a favor dos colaboradores municipais, mas cumprimentar em primeiro lugar o presidente outro, né? Os colegas vereadores, funcionários da casa, Luiz Felipe, o pessoal que nos assiste de casa, e quero também deixar a minha homenagem aí ao Dia do Colono e Motorista, né? Na parte seguinte daí. Ah, não, tá. Mas agradeço pelo espaço. Continua a discussão sobre os projetos de lei recebidos. Ninguém mais querendo se manifestar. Seguimos, então, prosseguimos com a sessão, abrindo espaço de 2 minutos para as manifestações individuais dos vereadores. O espaço está aberto. Vereador Vanderlei. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Cumprimentar o presidente, aos vereadores e vereadoras, aos funcionários da casa, ao Luiz que acompanha no auditório e ao pessoal que nos acompanha pelas redes do Facebook. Hoje quero parabenizar o Dia do Agricultor, a todos os agricultores que no dia a dia estão batalhando para o sustento da sua família e que não é fácil, estão batalhando e cada vez está mais difícil a vida do agricultor, mas não vamos desistir. E também quero parabenizar a equipe do Oriental, da Sociedade Esportiva Oriental, que sexta-feira se consagrou campeã no Municipal de Bocha, que é o mata-mata, que foi o torneio realizado no município. Não pude fazer presença na final, mas na semifinal estava e nos outros jogos também. Fiz parte da equipe, por isso gosto muito de bocha e acho que a parte da bocha em Campinas é uma parte muito bem explorada e parabenizar o pessoal do CMD que organizou, bem organizado, bem elaborado esse projeto do mata-mata da bocha. E deixar ali meus parabéns à Sociedade Esportiva Oriental e a toda a comunidade ali do bairro Floresta, pelo belíssimo campeonato que fez, aos jogadores que se destacaram, temos 2 do Oriental e um da 12, a todos que participaram, mas especial a eles, que foi o Bruno, que foi da categoria o destaque do campeonato, o Eltinho foi o destaque em batedor de bocha, e o ponteador foi o nosso conhecido Mave, Emerick Maders. Quero deixar meus parabéns a eles e que continue, que o pessoal da bocha não pare, que é um esporte que traz amigos e é bom de se jogar. Seria isso. Continua o espaço aberto. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Marta. Também dizer que hoje a gente se sente incluído por ser o dia da... O microfone eu acho que está desligado. Tá ligado? Dizer que a gente se sente incluído pelo Dia do Agricultor, então 28 de
28 de julho. Essa data foi nacionalmente instituída em 1960, que pela questão da categoria agricultura, e inclusive na época não tinha distinção de agricultura patronal ou agricultura familiar, como hoje temos. Mas dizer que nos últimos 40 anos, as mudanças que houveram na nossa agricultura, nenhuma categoria sofreu tantas alterações como nós na agricultura. Então, e eu diria que sempre é um marco entre a questão da agricultura, os anos 90. E quando foi instituído o PRONAF, quando as nossas propriedades se equiparam para aumentar a produção, não só em 100%, mas em muito mais, as nossas propriedades evoluíram, principalmente na produção. E a questão do alimento, que é uma coisa indiscutível, em questão de saúde e soberania, inclusive soberania alimentar, e a questão da produção de alimentos. Então, a todos os agricultores, parabéns pela sua persistência em estar produzindo. E esses dias comemoramos o dia do colono e motorista, né? Mas mais a colonização é a imigração alemã, mas hoje, então, especificamente, é o Dia Nacional do Agricultor. E também quero trazer um assunto sobre o PAC. A nível nacional, o governo federal está colocando muito dinheiro nos nossos municípios, inclusive Campina das Missões vai ser contemplado com o PAC da Saúde, e que vai ser para a Unidade Básica de Saúde, kit de equipamento para realizar teleconsultas e também equipamentos para a unidade. Então, são coisas boas, programas excelentes do governo federal que estão vindo para os nossos municípios. Há poucos dias foi assinada a questão das casas novas construídas com recurso, a maior parte do recurso do governo federal, e dizer que esse programa de aceleração de crescimento, que a gente lembra do PAC anterior, que tem a patrola, e não sei se ainda não tem um carregador que veio na época, que hoje ainda estão a serviço do nosso município. Então, esse PAC da saúde, da qual o nosso município está contemplado, então é recurso do governo federal que está vindo e beneficiando a todos nós. Continua o espaço aberto. A palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Ademir. Presidente, colegas e dias. Cumprimento também o Felipe. Quero também deixar registrado a minha homenagem aí a data que se comemora o dia do colono e motorista, né? Até andei pesquisando o colono, o significado dele, ele é povoador, cultivador, lavrador, cultor, agricultor, né? E eu acredito que se uniu essas duas categorias porque um produz e outro transporta, né? E o dia do agricultor, então, que é o dia de hoje, né? Eu estava pesquisando também, né? O colono e o agricultor, os colonos, na verdade, como diz a vereadora Marta, eles colonizaram as regiões, as colônias, né? E daí o agricultor teve a sua homenagem, então, pela passagem do centenário em 1960, depois da criação do Ministério da Agricultura, né? Também quero deixar o meu registro aí, homenageando daí a equipe da Associação Oriental, né? Que teve uma longa parada, né? Aí teve duas diretorias, na verdade, tiveram seus méritos, né? A equipe do Alcides Kirsch, depois do Cleomir Palinski, né? Nós fomos, e na pessoa então do Jauri, que organizou a equipe, né? Acho que eu e o Vanderlei, colega Vanderlei, nós somos fundadores lá do grupo Quinta-feira, né? No tempo que tinha só Tapera, na Associação Oriental, né? Então fica o nosso registro, né? Essa garra de determinação que eles jogaram em casa, não deu certo, e lá foram buscar o resultado que todos consideravam perdido. Parabéns à Associação Oriental. E eu gostaria também de comentar sobre a grande perda de um músico, né, que foi no dia de sábado e foi enterrado ontem, né, o senhor Mário Freilich, que
deixou suas marcas, município, região, afora, né? Já tocava na juventude nesses salões particulares que existiam anos atrás, quando não existia ainda a sociedade, né? E sempre se aprimorando, né? E hoje tocava em qualquer banda, sempre atualizado, né, com a música, e que alegrou tanta gente pela região agora, né? Então fica a minha homenagem ao grande músico, o senhor Mário Freilich, que faleceu no sábado e foi enterrado ontem. Como o secretário Douglas leu um ofício, né, estarei me licenciando durante o mês de agosto para que suplentes também possam assumir, apresentar seus projetos e seu trabalho. Seria isso, presidente. Agradeço a oportunidade. Continua o espaço aberto. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Luciano. Senhor presidente, primeiro pedir desculpa, antes acabei pegando a palavra e não cumprimentando, né, o Felipe nem as pessoas que nos assistem em casa. Senhor presidente, quero primeiramente, né, parabenizar, né, todos os agricultores pelo seu dia. A gente sabe da importância dessa classe, não só para o nosso município, né, mas para o nosso estado, para o nosso Brasil, a importância que tem essa classe. Então, parabenizar todos eles. Né, nós temos aqui colegas vereadores que trabalham no dia a dia, né, diretamente na agricultura. Então, em nome deles, parabenizar todos os agricultores. E quero falar, presidente, um pouquinho sobre esportes. Parabenizar, né, assim como os outros colegas também, a equipe do Oriental, né, que é lá da minha comunidade, onde moro, do bairro Floresta, pela conquista, né, uma conquista muito importante, né, pela maneira que se transcorreu o primeiro jogo das finais, né, que aconteceram os primeiros jogos. Então, a equipe do Oriental foi buscar o resultado. Isso aí, para vocês verem a importância que tem o esporte, né? Então, da maneira que, principalmente a bocha, que nem o vereador Vanderlei comentou, né, que faz amizades, mas também parabenizar a equipe da linha 12, né, pelo vice-campeonato, né? As duas equipes chegaram com méritos, uma competição grande, né, uma das maiores competições já realizada no nosso município de Bochas e na forma de mata-mata. E também, né, quero parabenizar as equipes de Campina das Missões, que jogaram as finais lá em São Paulo das Missões, da Liga Fronteira Noroeste de Futsal. A equipe sub-17 foi campeã, né, os meninos que conheço desde os 5 anos, já treinando comigo. A equipe veteranas foi campeã, que é aquela equipe que era da época da Taça RBS. Né, hoje os meninos jogam aí, chamam eles meninos ainda, né, jogando nos veteranos. E a categoria livre foi vice-campeã, infelizmente não conseguiu o título, né, mas representou muito bem Campina das Missões nessa competição. Então, parabenizar as equipes de Campina das Missões e também já fazer um convite e também parabenizar o Conselho Municipal de Desportos, que vai estar organizando mais um campeonato de futsal, e nesse ano vem aí o Campeonato da Garotada. Eu fiquei bem feliz quando recebi a notícia que vem o Campeonato da Garotada junto com o Campeonato Adulto de Futsal. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Com a palavra, vereador Márcio. Cumprimentar, presidente. Tá. Abriu. Cumprimentar o presidente da casa. Cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, colegas vereadoras. Cumprimentar funcionários da casa, as pessoas que nos estão assistindo pela internet. Também cumprimentar o Luiz Felipe. Hoje também venho aqui, através desse microfone, para passar os sentimentos a toda a família do Mário Freire, que faleceu ontem. Um cara que é ativo dentro do município, em termos da música. Então, vem aqui meus sentimentos a toda a família. Também tivemos a perca no sábado passado para domingo, numa pessoa trabalhadora que via muitas vezes nas festas, trabalhando junto com o Ademir, Orodinei Butzen. Venha também aqui, através da Câmara, dar os sentimentos a toda a família, e me preocupo muito. O motivo desse acidente não foi esclarecido ainda. Mas a preocupação hoje que eu tenho é com o nosso asfalto de São Paulo das Missões Santa Rosa. Cada vez pior. Eu já fui a Porto Alegre, como o Dalton também foi, o Luciano foi nesses dias, promessas de fazer,
mas cada vez pior. Eu vim hoje de manhã às 6 e pouco de viagem e eu não consegui andar. Andava numa segunda vindo de São Paulo na chuva para não acontecer uma coisa, furar um pneu ou estourar um pneu e acontecer uma coisa. Essa é uma preocupação que nós temos que resolver. Não sei se nós conseguimos, mas cada vez está ficando pior isso aí. Seria isso, Dalton. Continua o espaço aberto. Vereador Ademir. Presidente, só para fazer uma correção também, parabenizar a equipe da 12, né, pelo vice-campeonato, né, justamente por ser uma grande equipe, né, que a gente valorizou tanto esse título, né, da Oriental ter ganho lá na cancha deles. Obrigado. Continua o espaço aberto. Vereador Claudemar. Só gostaria de passar uma informação bastante importante, complementando a questão da colega Marta, né? Até o mês passado, o Brasil já passava de 2 trilhões de arrecadação aqui, que nós temos. Imagina, o impostômetro ele tá correndo frouxo, como muitos dizem, né? Mas, né, com uma arrecadação histórica. Só que daí entra uma questão bastante importante. No ano de 2022, pouco mais de 800 empresas fecharam no Brasil. No ano de 2024, passaram de 2.400 empresas que fecharam no Brasil. Então, todo esse dinheiro que está vindo para cá, né, até tem que dizer, aleluia, que vem, e precisa voltar para as pessoas. Mas eu também vejo a questão do governo federal com muita preocupação. Hoje, ser empreendedor no Brasil é o maior desafio de todos. Abrir as portas é fácil. Mas manter aberto, a cada 30 dias saindo uma carga tributária nova, não é fácil. Não é fácil. Com tanto desemprego que está acontecendo, com tanto de dinheiro que a gente simplesmente, vamos deixar, entre aspas, aí os acontecidos, né? Mas eu vejo essas questões do dinheiro que vem, ele precisa vir. Ele precisa vir. Pegamos algumas questões, né? Por exemplo, sobre a arrecadação histórica dos mais de 2 trilhões que nós temos até o mês passado. Ele não é porque as pessoas estão capitalizadas, porque elas estão com o dinheiro para reinvestir e fazer com que a roda da economia gire. É porque a carga tributária tem cada vez aumentado mais. E é preocupante. E nós percebemos nas nossas compras do dia a dia, percebemos as questões de saúde, enfim, em todos os pontos. Mais de 2.400 empresas fecharam no ano de 2024. Fazendo uma comparação, lembrando, ano de 2022, pouco mais de 800. Que baita crescimento. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Palavra, vereadora Marta. Basta conferir os números para a gente saber exatamente que a economia está crescendo, a taxa de emprego está mais baixa. E também eu preciso puxar uma reflexão dizendo que as taxações que estão acontecendo pelos Estados Unidos para o Brasil, que o Rio Grande do Sul está bastante sendo prejudicado com isso. Temos, inclusive, deputados federais eleitos pelo povo brasileiro, e até diria com recurso do nosso povo brasileiro, que estão estendendo uma bandeira do Trump no Congresso Nacional. Então, isso para mim é um repúdio, é uma indignação muito grande, e enquanto que eles vão taxando os nossos produtos aqui em 50%, temos nossos deputados, tem deputados federais aplaudindo essa questão, e muito a questão para satisfazer capricho de alguns. Dizer que o agronegócio ele também está sendo muito prejudicado, Rio Grande do Sul, a parte dos calçados, móveis, essa questão toda ela atinge muito forte a todos, e a gente não pode estar aceitando isso simplesmente dizendo sim, precisa ser muito negociado isso, e de uma forma muito correta, vendo a questão da soberania do nosso país. Então, eu sinto essa angústia muito grande frente a essa situação toda que o Brasil está vivenciando. Obrigada. Continua a discussão. Vereador Claudemar. Marta, sugiro para a senhora que a senhora pesquise sobre o CAGED, sobre o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, tá? E no quais, né, e também em quais, né, as profissões e outras que estão incluídas
nessa questão aí. Para vocês terem uma ideia, hoje são considerados como pessoas empregadas as pessoas que recebem Bolsa Família. Continua a discussão. E outra situação também bastante importante, ainda é preferível se levantar a bandeira do templo que a bandeira do comunismo. Isso é certo. Ainda é preferível. Né? Esse mês o Brasil bateu o recorde de venda de terras raras para a China. Bateu o recorde de venda de terras raras para a China. Isso quer dizer o seguinte, tipo, que boa parte dos nossos minérios está sendo vendido a preço da banana. E aqui se falar em soberania, enquanto que não se tem esse mínimo cuidado com os chineses, aí se fala em soberania. Antes a bandeira do templo do que a bandeira dos comunistas. Seria isso. Continua o espaço aberto. Mais alguém querendo se manifestar? Não havendo mais, eu também quero me manifestar. E com relação aos colonos e motoristas também, parabenizar as duas classes. Já falamos bastante, mas se tratando de colono e motorista, por mais que a gente discuta sobre essas duas classes, tudo é pouco ainda pelo que representam para a economia do nosso país. Com relação à bocha, protocolei uma proposição parabenizando os campeões e fiz isso hoje, em virtude de que as matérias aqui da Câmara são protocoladas até sexta-feira, então não foi possível. Então, já de antemão, parabenizar. Na próxima sessão, então, nós iremos discutir e apresentar esta matéria, parabenizando de uma forma oficial, então, aos campeões, vice-campeões, terceiro e quarto lugar. Pessoal, eu também quero levar ao conhecimento de vocês que já estão aqui no nosso município, já estão disponíveis os equipamentos adquiridos por uma emenda parlamentar do deputado Pompeu de Matos, que foi para a agricultura, as associações do nosso município. Então é um ancinho, uma segadeira de tambor e um distribuidor orgânico líquido. E são equipamentos novos, numa emenda de R$120 mil do deputado federal Pompeu de Matos. O ancinho e a segadeira irão para a associação, aquela da Amadeu Sul, Amadeu Níquel Sul, Palmeiras, essa área aí, esquina Ferdinando Périos, o qual o presidente é o André Périos. E o distribuidor de adubo orgânico, para ser mais direto, distribuidor de esterco, vai para a comunidade da Secção F, Pacá Norte, Níquel Norte, e aquela região lá, cujo presidente é o Protásio Houston. Então vem em boa hora uma emenda de R$120, mais uma vez investida nas associações do nosso município. Também trago uma notícia em primeira mão. Estive em contato com o prefeito Yuri e conversando com ele, a gente chegou num denominador em fazer uma parceria entre Porto Lucena e Campina das Missões. Já levei a ideia ao prefeito Carlos para, então, resolver aquele problema da ponte quebrada lá na Secção F, na divisa com o município de Porto Lucena. Será feita essa parceria. Conversei com o prefeito Yuri e com o prefeito Carlos, com o secretário Valdir também, com os moradores da Seção F, são os que usam aquele local. Eu já havia feito, em um ano anterior, aqui uma proposição em relação a isso, mas proposição, vocês sabem que proposição não é mais do que um pedido escrito para o prefeito. E então, conversei com o chefe do executivo, ele me disse que tem mais uma ou duas pontes aí que também estão protocoladas e logo na sequência, então, aquela ponte lá da Secção F que faz divisa de Campina com Porto Lucena também será consertada. Consertada não, será feita uma ponte nova. Então,
deixar claro isso aí. É bom essas parcerias entre os municípios. Quando dois municípios se unem, com certeza aí o resultado sempre é melhor. Então seria isso, vamos dar sequência, passando para a apreciação dos projetos de lei que constam na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 32. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 11, de 23 de julho de 2025. Matéria, projeto de lei número 32, de 27 de maio de 2025, dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Parecer. Considerando que não foram apresentadas emendas ao projeto de lei em tela no prazo determinado, razão pela qual, por unanimidade, esta comissão é de parecer favorável pela aprovação da matéria. Assim sendo, o projeto está em condições de ser encaminhado à consideração do plenário para ser aprovado. Sala da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 23 de julho de 2025, assinado pelo vereador Ademir Afonso Grunitzi, presidente, vereador Douglas Gabriel Pinto, relator, e vereador Vanderlei Luiz Arnold, secretário. Coloco em votação o projeto de lei número 32. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aliás, desculpe, pessoal, deixa eu retroagir aqui. Primeiro vamos discutir. Se alguém quiser fazer uso da palavra para a discussão do projeto, fique à vontade. Caso ninguém queira, coloco em votação o mesmo projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 36. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 12, de 23 de julho de 2025, matéria, projeto de lei número 36, de 9 de julho de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílio à Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária, Rádio Comunitária Atitude FM da outras providências. Parecer, considerando que por meio da presente matéria, ao intuito de proceder ao repasse de um auxílio financeiro no valor de R$5.000 à Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária, Rádio Comunitária Atitude FM, o qual será empregado pela mesma para a aquisição de equipamentos para a associação. Considerando que a presente ação foi deflagrada por solicitação da Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária de Campina das Missões, mantenedora da Rádio Atitude FM 98.7, a qual é a única emissora comunitária instalada neste município, sendo criada com a finalidade de suprir uma lacuna de caráter comunicativo, proporcionando informação, cultura, entretenimento e lazer, dando condições à comunidade de ter um canal de comunicação inteiramente dedicado a ela, abrindo oportunidade para a divulgação de suas ideias, manifestações culturais, tradições, hábitos sociais e divulgação de eventos e das ações promovidas pela administração municipal. Considerando que, por força de regulamentação legal, as rádios comunitárias não podem ter fins lucrativos, bem como sua operação é restrita à área de abrangência de sua comunidade. Fatores que impõem uma série de limitações quanto à sua operação e sustentabilidade. Considerando que as rádios comunitárias se mantêm somente com apoios culturais restritos aos estabelecimentos situados na área da comunidade atendida, constituindo uma barreira na captação de recursos para sua manutenção. Considerando ainda, buscando corrigir a redação da numeração que expressa o valor numerário que será repassado, que este descrito no artigo 1º no projeto, apresenta-se uma emenda substitutiva nesse, alterando onde lê 5.000, leia-se R$5.000. Razões pelas quais, com a emenda proposta, essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores, 23 de julho de 2025, assinado pelo vereador
Ademir Afonso Gronitsky, presidente, vereador Douglas Gabriel Pita, relator, e vereador Vanderlei Luiz Arnold, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 36. Ninguém querendo se manifestar, nós temos uma emenda proposta no projeto, então colocamos primeiro em votação a emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. A emenda aprovada por 8 votos. Agora sim, coloco em votação o projeto de lei número 36, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei aprovado por 8 votos. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. A vereadora que esta subscreve da bancada do Partido dos Trabalhadores, no uso de suas atribuições, requer, nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada a moção de congratulações para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, EMATER e Secretaria Municipal da Agricultura de Campina das Missões, em homenagem alusiva ao Dia do Colono e Motorista, comemorado no dia 25 de julho, parabenizando através dessas representações essas duas valorosas classes, as quais são representadas em nosso município pelas referidas entidades. Campina das Missões, 25 de julho de 2025, assinado pela vereadora Marta Pis Volkmer. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, a proposição que ora submetemos à apreciação do plenário busca congratular os colonos e motoristas de nosso município, demonstrando nosso respeito e reconhecimento público aos mesmos, uma vez que o Dia do Colono e do Motorista, comemorado no dia 25 de julho, registra a justa homenagem ao homem do campo e ao motorista. Como forma de demonstrar nosso respeito e buscando valorizar ainda mais essas duas classes, homenageamos com gratidão os colonos que alimentam o país e os motoristas que mantêm o Brasil em movimento. Parabéns pelo seu trabalho e dedicação. Acreditamos que sejam desnecessárias maiores considerações para justificar a presente homenagem feita através da presente proposição. E por esta razão, esperamos que tenham o indispensável apoio dos nobres colegas. Está em discussão a proposição apresentada. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora proponente Marta. Nós já comentamos, inclusive, antes sobre a questão da agricultura, mas dizer que a gente fez isso para as 3 entidades aqui acima citadas, porque realmente elas representam todo o nosso setor agropecuário do município. Então, é justo ao sindicato, a EMATER e a Secretaria da Agricultura, e isso então vai se estender a todos os nossos agricultores ou colonos e também aos motoristas do nosso município e da região. Seria isso. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Douglas. Parabéns, colega Marta, pela proposição. Também parabéns a todos os colonos e motoristas. Uma proposição de suma importância. E quero, em nome do partido, pedir o endosso da mesa. Endosso concedido. Já passo a palavra ao vereador Ademir. Presidente, nobres colegas, só para lembrar e parabenizar as comunidades da linha Sem Peixe e da Amadeu Níquel Sul, né, que sempre lembram de homenagear através das festas do Colônia Motorista a cada ano, né, com suas tradicionais desfiles de tratores, de fubicas, de carros, caminhões, né, e fica esse registro, então, a essas comunidades que sempre lembram da data do Colônia Motorista em forma de festa. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Aline. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, Luiz Felipe, que está presente ali. Também cumprimentar o público que está nos assistindo. Parabenizar todos os colonos e motoristas pelo seu dia e, em nome da importância da matéria, pedir endosso pelo partido. Endosso concedido. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Palavra,
vereador Vanderlei. Parabenizar a vereadora Marta pela proposição e peço o endosso pelo partido MDB. Endosso. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Prosseguindo, solicito a leitura da segunda proposição apresentada. Proposição. A vereadora que a subscreve, junto à bancada do PL, requer, após os trâmites regimentais e depois do ouvido o plenário desta Casa, que seja redigido e enviado um ofício de moção de congratulações para a Escola Estadual de Educação Básica João 23, pelas exposições da segunda mostra dos saberes que aconteceu no dia 15 de julho pretérito no CTG Fogo de Chão. Campina das Missões, 25 de julho de 2025, assinado pela vereadora Aline Raquel Dresch. Justificativo. Eventos como este são fundamentais para estimular a curiosidade, a criatividade e o espírito científico dos estudantes. Parabenizamos a todos que participaram com tanto entusiasmo e dedicação. Que este reconhecimento compartilhado continue a se multiplicar e inspire ainda mais descobertas. Ver de perto o empenho de cada aluno, professor e colaborador reforça a certeza de que investir na educação é o caminho para um futuro melhor. Está em discussão a proposição apresentada. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora proponente Aline. Fiz essa proposição de moção de congratulações para a escola, referente à segunda mostra dos saberes. Quem esteve presente naquele evento, no dia 15, pôde ver o quanto os alunos se esforçaram, se dedicaram. Eram excelentes trabalhos que foram apresentados. Parabenizar toda a equipe envolvida, além dos estudantes, né, que foram semanas e semanas trabalhando, planejando. E foi uma experiência muito boa. Peço, em nome da bancada, o apoio dos colegas. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Douglas. Quero parabenizar a colega vereadora Aline pela proposição apresentada. Também parabenizar a todos os alunos, professores e colaboradores desse educandário. E pela importância da matéria, em nome do Partido dos Trabalhadores, pedir o endosso. Endosso concedido. Já passa a palavra ao vereador Vanderlei. Peço o endosso do partido MDB. Endosso concedido. Já passa a palavra ao vereador Ademir. Senhor presidente, colegas vereadores, eu acho que a gente sempre tem que apoiar essas iniciativas culturais, né, com mostras, e pela importância da matéria, eu peço, em nome do PL, também o endosso da matéria. Endosso concedido. Espaço continua à disposição. Com a palavra, presidente. Vereador Claudemar. Parabenizar a colega Aline pela proposição importantíssima. Esse ano, infelizmente, não pude me fazer presente, mas no ano passado eu estive e todos os anos nós temos a verificação de que realmente são produzidas excelentes ideias. E muitos, a partir dali, inclusive já escolhem as suas devidas profissões, né? Então, realmente é uma atividade muito importante. A piazada, ela se sente incentivada também, se sente valorizada, eles gostam disso aí, né? São atividades muito dinâmicas, importantes e, com toda certeza, eu ajudo muito também na formação pessoal e profissional dessas crianças aí, desses adolescentes. Seria isso, presidente. Espaço continua aberto. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária ser realizada no dia 14 de agosto. Então vai ser dia 14 de agosto
a sessão aqui na Câmara de Vereadores de Campina das Missões, às 19 horas. Está encerrada a sessão.